Vamos lá, pessoal, vamos que vamos aqui agora para mais um bloco aqui da nossa maratona. Sou o professor Leandro Gabriel, de Conhecimentos Pedagógicos, e nessa 1 hora aqui de maratona a gente vai fazer uma bateria de questões da legislação, do bloco de legislação do edital aí do próximo PSS, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, PSS aí de 2025. Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula e vamos que vamos na tela. Bom, então a gente começa aqui e eu botei só Quadrix, tá? Só questões da banca Quadrix. Vamos começar aqui pelo PNE. O PNE, Lei número 13.005, publicado no ano de 2014, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no país. Acerca do PNE, julgue os itens. Lembrando que para cada meta nós temos um conjunto de estratégias, são mais de 100 estratégias. Nós temos 20 metas e um total de 10 diretrizes. Número 1, foi aprovado em 2014 o PNE? Sim, com vigência por 10 anos. Oficialmente de 2014 a 2024. Se caracterizando como um plano decenal, também considerado como um plano plurianual. Então, se aparecer lá na prova o termo decenal ou plurianual, tá valendo, tá? Plurianual. Outro detalhe que a gente precisa salientar aqui é o seguinte. Na verdade, é um lembrete. O PNE, a gente não pode esquecer que ele foi prorrogado até dezembro de 2025. Isso também tem que ficar claro. 2. Consiste em um conjunto de 20 metas a serem atingidas de forma gradual ao longo do seu período de vigência. Como eu falei lá em cima, não são 20 metas, mas sim... Aliás, são 20 metas, né? Tô ficando doido aqui. 20 metas. São 10 diretrizes e 20 metas a serem atingidas de forma gradual ao longo do seu período de vigência, certinho. Item 3. As ações foram estabelecidas pela União e repassadas aos estados, aos municípios e ao DF, visando ao alcance das metas. Galera, errado por quê? O Plano Nacional de Educação, ele foi elaborado por todos os entes federativos, sob a coordenação da União. A União coordenou esse processo, mas contou com a colaboração dos demais entes. Quando fala repassadas, é como se os entes não tivessem participado do estabelecimento de tais ações, da definição de tais metas, diretrizes e estratégias. Portanto, a questão fica incorreta. Vamos agora para mais um bloco. Esse bloco agora engloba Constituição e PNE, simultaneamente. Da Constituição de 88 foi estabelecido o PNE, cujo objetivo é articular o Sistema Nacional de Educação e assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Vale observar também o seguinte, que o Sistema Nacional, ele conta com um regime de colaboração. Ou seja, a corresponsabilização da União dos Estados, do DF e municípios para com a garantia da oferta de educação pública e gratuita em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Julgue se as afirmativas abaixo constituem ou não uma das ações previstas no PNE. Item 4. Formação para o trabalho, correto. Erradicação do analfabetismo, correto. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB. Correto também. Formação de nível superior com vagas disponíveis a todos os brasileiros. Quem dera, né? Quem dera se isso fosse verdade. Errado.
E melhoria da qualidade de ensino, certo. Mais uma de Constituição. De acordo com a Constituição Federal de 88, o dever do Estado com relação à educação será efetivado mediante a garantia de... a Quadrix adora cobrar educação na Constituição. Lembrando, os artigos cobrados em prova são do 205 ao 214. Continuando aqui na tela. O dever do Estado. Aqui é o artigo 208. Muito importante esse artigo, por sinal. Garantia de educação básica obrigatória e gratuita, ok, só que não é dos 4 aos 21, é dos 4 aos 17 anos de idade. Ou seja, da pré-escola ao ensino médio. Ressalvada a gratuidade para aqueles que não tiveram acesso a esse nível de educação na idade própria. Aqui ele está se referindo a quem? Educando os jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade própria. Item errado só por conta dos 21 anos lá. 10. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Nós sabemos que o ensino médio ele já foi universalizado, principalmente por conta da faixa de escolaridade obrigatória que foi alterada já há alguns anos atrás, tanto na Constituição quanto na LDB. Só que esse texto, ele ainda continua lá no texto constitucional, continua previsto na Constituição e no artigo 208. Portanto, se ele cair associado a uma questão de Constituição Federal, considere o item correto. Vamos aqui na tela, item 10, certo. 11. AEE, atendimento educacional especializado às pessoas deficientes, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Nós temos 2 pegas aqui. O primeiro é o pega clássico, que eu tenho certeza que você do outro lado aí da tela, você já deve ter falado. Preferencialmente, então não é obrigatoriamente. É preferencialmente. Outro detalhe. Rede regular, ok. Só que a Constituição ela não fala pessoas deficientes. Ela fala o que, Leandro? Ela fala portadores de deficiência. É isso que a Constituição fala. Portanto, questão 11, gabarito aqui errado. 12, educação infantil em creche e pré-escola. A educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica, subdividida em 2 fases, creche e pré-escola. Creche, 0 a 3 anos. Pré-escola, 4 e 5 anos. Não é para crianças até 7, e sim até 5, portanto. Errado. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, beleza. Segundo o Plano Educacional Único a ser implementado para todos os cidadãos, falso. Porque a Constituição não fala Plano Educacional Único. Cuidado com a palavra único em prova, tá? Segundo a capacidade de cada um. É isso que a Constituição fala. Tem nada de plano educacional único, etc, etc. Item errado. Agora a LDB, A Lei número 9394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece a finalidade da educação no Brasil, como ela deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e as modalidades de ensino, entre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro, ou seja, como que a educação brasileira se organiza de modo geral. Sobre a estrutura administrativa do ensino brasileiro, item 14, fala o seguinte: a educação básica no Brasil constitui-se do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio
e do ensino superior, falso, porque a educação básica ela é composta de 3 etapas. Ensino superior é outro nível. Errado. Os órgãos responsáveis pela educação em nível estadual são o MEC e o Conselho Nacional de Educação. Falso também. Não é nível estadual, é nível o quê? Federal. Tá vendo? É uma palavrinha. 16. As instituições privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, não devendo sofrer interferência do poder público. Por que elas não podem sofrer interferência do poder público? Errado. Cuidado com aquela velha recorrência negativa do vírgula não. Ó. Por que recorrência negativa? Porque normalmente quando tem um vírgula não na questão, a questão está errada. 17. A União, os Estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Comentei agora há pouco, inclusive, sobre o conceito de regime de colaboração. A questão 17 encontra-se certa também. Certa. E a 18 é a incumbência dos municípios assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Vamos lá. Quando eu falo da incumbência dos municípios, isso daqui, pessoal, aparece aonde? Isso aqui aparece lá no artigo 11 da LDB. E lá no artigo 11 da LDB, ele vai dizer o seguinte, que os municípios, eles devem assegurar a educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Quem tem que assegurar ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio não são os municípios, e sim os estados. Artigo 10. Questão, portanto, errada. Isso aqui cai muito, hein, gente? Muito mesmo em prova. À luz das disposições da LDB, mais um bloco aí de LDB. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível técnico. Ó, nível técnico. Já está errado. Em curso de licenciatura plena. Porque quando eu falo de licenciatura plena, não pode ser nível técnico, tem que ser em nível superior. Admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil. E nos 3 primeiros anos, não, e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. No caso aí, os anos iniciais. A oferecida em nível médio na modalidade normal. O que a LDB fala até hoje? Que a formação mínima para um docente atuar na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, magistério, nível médio, modalidade normal. Agora, é sabido que, aqui no DF, por exemplo, para você exercer a função do cargo de atividades, você tem que ter nível superior completo, tá? Mas, para você trabalhar em instituições, por exemplo, instituições privadas, essas instituições elas podem contratar profissionais com magistério, nível médio, modalidade normal até hoje para atuar nesses âmbitos aqui citados. Portanto, a questão aqui 19 encontra-se errada. Temos 2 equívocos aí no item. E aí a gente coloca o artigo 62 em destaque. Item 20. É vedado aos sistemas de ensino manter cursos e exames supletivos. Falso. Não é vedado, e sim permitido. E aqui a gente coloca em destaque o artigo 38. O artigo 38. Vamos no 21, agora uma vaga é sua. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula,
sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Está falando pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Isso está correto. Em se tratando de ensino fundamental, sim. Se a questão falar educação infantil e ensino fundamental, mínimo de 4 horas dia. E o ensino médio, 5 horas dia. Questão certa. Aqui no item 21, é o artigo 34. 22. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 8 anos de idade. Não é até 8 anos, como nós já vimos aqui em questão anterior, até 6 anos. Aliás, 5 anos. 5 anos. Espera aí. 5 anos. Em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, dentro de uma perspectiva de formação integral, complementando a ação da família e da comunidade. Errado por conta aí dos 8. Vamos colocar aqui o artigo 29 no item 22. Artigo 29. 23. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é facultativo o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Facultativo? Não é facultativo, é obrigatório. Aqui é o artigo 26A. Item correto. Artigo 26A não é facultativo e sim obrigatório. E a obrigatoriedade ela é no fundamental e no médio. Cuidado se a questão falar no ensino básico, porque se fala ensino básico, está englobando também educação infantil. Aí pega também. Públicos e privados, não só em estabelecimentos públicos. 24. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, sim, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, perfeito, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ou seja, são 2 blocos que se complementam. Item certo. E aqui é o famoso caput do artigo 26. Cai muito em prova. 25. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Esse item aqui, ele fala do artigo 22. Esse artigo aqui, ele já caiu mais do que aquela novela do Tonho da Lua, lá no Vale a Pena Ver de Novo. Item 25, certo. Artigo 22. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 2 anos de idade. Errado. Não é a partir dos 2, é a partir dos 4, já que é a partir dos 4 anos que começa a faixa de escolarização obrigatória. Incorreta a questão, e vamos posicionar aqui o artigo 6º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Por que direito público subjetivo? É um direito público de todo e qualquer cidadão brasileiro. Aí vem, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, ou seja, acionar o poder público para exigir esse direito público subjetivo. Isso está correto. Ctrl+C, Ctrl+V aí do artigo 5º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Aqui é o artigo 1º. O artigo 1º ele já indica o seguinte, que a educação se manifesta em diversos espaços, além da escola. Mais uma agora, em relação à educação musical e assuntos correlatos, julgue o item. Quando a gente fala da educação musical, da música propriamente dita, a música ele é um conteúdo obrigatório presente no componente curricular arte. Lembrando que a SEDEF gosta de cobrar ensino da arte. Lembrando que o ensino da arte se subdivide em música, dança, peraí que o trem pulou aqui, dança, teatro e artes visuais. Aí tem lá, a BNCC é um documento normatizado pela Lei 13.145 de 2017 e homologado pelo MEC a fim de substituir a LDB. Tá errado, né, gente? Não tem que substituir a LDB. Obviamente que tá errado. O objetivo da BNCC é nortear os currículos das escolas da educação básica, estabelecendo conhecimentos, competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver durante sua formação. A questão aqui está errada. Com base no currículo em movimento da educação básica, educação profissional e à distância, julgue os itens 30. A relação transdisciplinar. Quando a gente fala de relação transdisciplinar, estamos nos referindo à terceira e última geração de compreensão epistemológica denominada transdisciplinaridade. Representa o grau máximo, sim, de relações entre as disciplinas. Leandro, pode repetir de novo esse negócio que você acabou de falar aí? Tá aqui, ó. Terceira geração de compreensão epistemológica. Constitui uma interação mais global e favorece uma unidade interpretativa com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento, ou seja, sem fragmentações, divisões, e determina certas relações de conteúdos com pretensões integradoras. A questão está corretíssima. Próxima é a 31. Na relação interdisciplinar, a interdisciplinaridade já é a segunda geração. A intencionalidade de interação entre duas ou mais disciplinas. Sim, há essa intencionalidade. Desde a comunicação de ideais até a integração recíproca dos conceitos fundamentais, da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da realidade. Perfeito, certo. Em relação às competências e habilidades propostas pela BNCC para a disciplina matemática no ensino fundamental e no ensino médio, julgue os itens. Vamos nessa. Para os anos iniciais do ensino fundamental, a expectativa em relação à unidade temática números
é a de que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados. Sobretudo por algoritmos e uso de calculadoras, a BNCC não fala disso, né, gente? Sobretudo por uso de calculadoras, errado. A BNCC propõe 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Vamos destacar aqui 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, todos estão certos. Em relação à organização didático-pedagógica, especificamente no que se refere às suas implicações na produção do conhecimento em sala de aula e a intencionalidade na prática pedagógica, julgue os itens considerando o que preconiza, ou seja, o que defende, o que considera a BNCC. Questão 34. No planejamento de ensino, os objetivos gerais, que são os objetivos maiores, os objetivos principais, referem-se aos propósitos educativos relacionados com o contexto social e o desenvolvimento do estudante. Ao passo que os objetivos específicos, que são os objetivos menores, e que através do alcance destes objetivos nós conseguiremos também alcançar os gerais, estabelecem uma relação próxima entre a escola, a sociedade e os conteúdos de ensino. Perfeito. É o que a gente fala de inter-relações entre escola, sociedade e conteúdos. 35 agora. No planejamento de ensino, que é um dos níveis de planejamento, relativo aos 2 primeiros anos do ensino fundamental, o professor deve dar ênfase à brincadeira, sem se ater ao processo de alfabetização. Aí não, né? Sem se ater, falso. Leandro, e esses 2 primeiros anos do ensino fundamental? Aqui tá ok. Por quê? Já vou explicar. A fim de garantir amplas oportunidades aos alunos para que posteriormente eles se apropriem do sistema de escrita alfabética. Posteriormente se apropriem do sistema? Bom, a questão está se referindo ao ensino fundamental. E é justamente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental em que se dará ali o desenvolvimento do ciclo de alfabetização segundo a BNCC. A questão não é em cima do que preconiza a BNCC? Então vamos lá. O que a BNCC fala sobre foco na alfabetização? Ela fala o seguinte, o foco na alfabetização ele tem que se dar nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, portanto, primeiro e segundo ano. No PNE, já é um pouco diferente. O PNE ele fala nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Como a questão está se referindo à BNCC, nos 2 primeiros está ok. O problema está no vírgula 100, que é também uma recorrência negativa clássica. Errado. 36. Os conteúdos de ensino são temas ou assuntos decorrentes dos resultados das experiências acumuladas pela humanidade. Então, resultado daquilo que foi produzido ao longo da história humana. Tem um caráter histórico e social e devem ser transformados em objetos de conhecimento representativos, atualizados e sujeitos a modificações. Sujeitos a modificações, o que indica uma necessária flexibilização, já que os conteúdos eles não podem assumir um caráter dogmático, ou seja, não podem ser vistos como verdades absolutas. Estão em constante transformação. A questão está certa. E aqui a gente pode trazer qual tendência pedagógica que fundamenta essa afirmação aqui do item 36, quando fala
de resultados das experiências acumuladas pela humanidade, transformados em objetos de conhecimento representativos, contextuais, caráter histórico e social. Aqui é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, vulgo CSC, de José Carlos Libânio. Então, só um gancho rápido aqui com as tendências pedagógicas. Vamos lá. Mais um bloco. O cotidiano do ser humano é constituído de problemas com os quais ele se depara. Os conteúdos matemáticos devem ser abordados a partir desses problemas e explorados pela escola, considerando esse assunto julgue o item. Para o ensino da matemática no âmbito da EJA, deve-se considerar que o público que procura a escola, em sua maioria, já pertence ao mundo do trabalho. Bom, a maioria é o que se espera, né? Que já esteja ali fazendo parte do mundo do trabalho. Por essa razão, nesse contexto, aí tem o pega, dispensa-se, palavrinha de recorrência negativa, dispensa-se o ensino de conteúdos matemáticos propriamente ditos, devendo-se priorizar atividades de reflexão e discussão relacionadas com a vivência dos estudantes. Errado. A Quadrix entrega as questões com esse tipo de termo aí. Considerando o PNE, 38, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, serão norteados pelo PNE e visarão a consecução, ou seja, o alcance de seus objetivos e metas. Bom, considerando que o PNE ele é um documento estratégico para um período de 10 anos, e quando eu falo de LDO, LOA, são documentos que são constituídos a cada ano, então, obviamente que todos eles serão norteados pelo PNE, certo? O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, embora opere em regime de colaboração entre entes, é coordenado pela União. Sim, o Sistema Nacional, eu falei disso também lá no início, o Sistema Nacional, ele requer um regime de colaboração e uma participação ativa e direta de todos os entes federativos, certo? Beleza. Mas eu tenho um ente que coordena os demais, que é a União. Segue-se uma hierarquia administrativa, certo? 40. Os estados, o DF e os municípios elaborarão seus próprios planos de educação, observando as diretrizes do PNE. Sim. Estados tiveram que compor os seus planos estaduais de educação. O DF, o seu plano distrital de educação. E os municípios, os seus respectivos planos municipais de educação, em consonância com as diretrizes do PNE, certo? Inclusive, a lei que define o PNE, que é a Lei 13.005 de 2014, ela especificou um prazo de 1 ano para que estados, DF e municípios fizessem a composição dos seus respectivos planos educacionais de acordo com o PNE. Tela de novo, 41. As metas previstas no PNE extrapolam seu prazo de vigência. Não podem extrapolar o prazo de vigência, na medida em que constituem objetivos de longo prazo. Depende. Nós tivemos metas que já eram para ter sido concluídas ao longo do decênio. Há outras metas que serão concluídas até o fim do decênio, tá? Então depende da meta e do seu contexto. O fato é que nenhuma das metas você pode extrapolar o prazo de vigência. 41, incorreto. 42. É diretriz do PNE a redução do analfabetismo. Falso. Eu vou reduzir o analfabetismo funcional. Que é o caso daquele indivíduo que lê, mas não compreende o que lê.
Agora, enquanto diretriz, é a erradicação do analfabetismo. Que nesse caso eu estou me referindo ao analfabetismo absoluto. Erradicação. Ó. Então aqui é a erradicação. Questão incorreta que é 42. 43. O calendário escolar deverá ser adequado às peculiaridades, às particularidades dos locais de ensino. Sim, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, desde que não seja reduzido o número de horas letivas previsto na legislação competente. Item 43, certo. Aqui é o artigo 23 da LDB. Percebam que a questão, ela hora nenhuma frisou que é LDB, tá vendo? Pelo contrário, ainda meteu aqui no enunciado direito administrativo, olha só, e caiu um item de LDB no bloco. Aí vamos lá, a Quadrix faz isso. Eu falo que a Quadrix é uma banca que tem TDAH. O comando diz uma coisa, o item fala outra coisa completamente diferente. Se você for levar isso em consideração, você vai tacar errado em quase todos os itens da Quadrix, tá? Cuidado com isso. Então aqui, ó, dizem que ela tem TE e TDAH ao mesmo tempo. Olha só. O item 43, é bom a gente deixar destacado o seguinte. Não pode haver, como o próprio texto está dizendo, redução do número de horas letivas. Significa dizer o seguinte, que independente do problema ou da justificativa, não pode haver, em hipótese alguma, redução da carga horária mínima anual. Tudo bem? Vamos na próxima. A educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo ECA. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças. Está aí um trecho das DCNs da educação básica. Acerca da metodologia de ensino da língua francesa e de assuntos correlatos, julgue os itens. Essa é uma questão para o cargo de professor de francês, de uma das provas aí que a Quadrix organizou para a ECDF. Aí ele fala da metodologia de ensino da língua francesa, só que a questão não tem nada de língua francesa. Aí ela já começa falando de quê? De EJA, indígena e especial. Todas as três aqui são modalidades, não são? São. Então, são exemplos de modalidades de educação do sistema educacional brasileiro. Sim. Certo. As DCN gerais. As DCN gerais que foram instituídas pela resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4, publicada no ano de 2010. Aí vem, e a BNCC são documentos divergentes? Nananina, não são documentos divergentes. E nem podem. São documentos convergentes. Ou documentos complementares. Apesar de ambos serem elaborados com o objetivo de orientar o planejamento das escolas. Portanto, aqui tudo bem, esse trecho final, certo. O problema está na palavra divergentes aí. Item errado. 46. De acordo com a LDB, a BNCC e as DCNs da educação básica, a escola tem autonomia para tomar decisões didático-pedagógicas que sejam condizentes com o contexto sociocultural local em que está inserida, sem dúvida. A escola tem autonomia e que essas decisões sejam condizentes com o contexto sociocultural em que ela encontra-se ali presente. Uma outra coisa importante que a gente precisa destacar é o seguinte, que a autonomia escolar, ela perpassa 3 níveis. É o que eu chamo de PAF. PAF.
a autonomia pedagógica, a autonomia administrativa e a autonomia financeira. E a 47, a BNCC menciona o atendimento educacional especializado, que diz respeito à acessibilidade física das escolas, mas não prevê organizar recursos de acessibilidade para a realização de atividades pedagógicas específicas. A questão está incorreta. Incorreta. Por conta dessa não previsão de organização de recursos de acessibilidade. E eu posso dizer também o seguinte, que o foco da BNCC não é atendimento educacional especializado, tá? O atendimento educacional especializado, ele vai ser abordado em diversos outros documentos. Mas a BNCC, o direcionamento é outro. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui, no total, 47 questões da banca Quadrix, todas elas do bloco da legislação. Então, aqui do bloco da legislação, a gente contemplou Lei de Diretrizes e Bases, Constituição Federal, Plano Nacional de Educação, Base Nacional Comum Curricular. Principalmente, esse foi o grosso das questões de hoje aqui. E que é, de certo modo, um conjunto de documentos que a banca Quadrix normalmente dá uma maior importância, eu diria, em questões de provas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Valeu, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado aqui esse período de parte da nossa maratona. E lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua. Forte abraço, tamo junto e até a próxima.